Nós vamos até a Embrapa Florestas, no estado do Paraná, conversar com o pesquisador George Brown, da Embrapa, que trabalhou e trabalha nesta área das minhocas. Estamos acabando com as minhocas no Brasil. Ô Jorge, tudo bem? Tudo bem, bom dia, José, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho de nossos organismos aí pouco conhecidos, um pouco desconsiderados ultimamente, mas não estamos acabando com as minhocas, não se preocupe, não é bem assim. Como é que é, então? Conta para a gente. Há uma preocupação com a diminuição do número de minhocas, né, na Terra. Sim, na verdade, o que temos visto nas nossas pesquisas, nos trabalhos de campo realizados nos últimos 20 anos, desde 2001, quando eu cheguei aqui no Brasil de volta para trabalhar com agricultura conservacionista, plantio direto, é que, na verdade, os dados estão mostrando que as áreas de plantio direto mais antigas, onde esperávamos encontrar bastantes minhocas, estão, infelizmente, em sua grande maioria, com menos minhocas do que esperaríamos, ou seja, menos do que aquelas com plantio direto até mais jovem, onde estamos encontrando mais minhocas. O Então, que é esse é um plantio direto, resultado. professor? Plantio direto é aquela. Bom, tem sistema plantio direto e tem o plantio direto. E esse é um dos grandes problemas que observamos no que se refere ao sistema e ao uso do plantio direto. O uso do plantio direto é você plantar com uma semeadora especial que não prepara o solo à medida que ele está semeando. Então, você semeia diretamente na palha ou na liteira ou nos restos da cultura anterior e, portanto, você evita um dos grandes problemas que a gente tem visto voltar, né, em alguns casos aqui, e houve muito no passado, dessa erosão, quando você prepara e ara a terra. E o sistema plantio direto já é diferente de só a prática de você fazer esse plantio na palhada da cultura anterior. Sistema plantio direto envolve 3 princípios muito importantes, que é você fazer essa semeadura na palhada, você manter o solo coberto constantemente e você também fazer uma rotação de culturas que permite, então, uma melhoria da fertilidade do solo. Se eu entendi bem, o excesso de máquina em cima da terra, plantando, trabalhando, é que está diminuindo, provocando essa diminuição no número de minhocas? Esse é um dos fatores que nós suspeitamos que esteja causando esse problema. Na verdade, nós já sabemos que o solo, que é a casa das minhocas, a casa de muitos dos organismos que vivem na Terra, quando você passa uma máquina por cima, você destrói essa estruturação, você praticamente desintegra essa casa. E, ao fazer isso, você está, então, diretamente e indiretamente afetando a população dos organismos que moram ali. Só que esse não é o único fator que nós temos visto que causa bastantes danos. Muitos dos pesticidas usados nas lavouras, especialmente fungicidas e alguns inseticidas, são altamente tóxicos para minhocas. E não só para minhocas, mas outros organismos não alvo, que a gente chama, que não é aquele que a gente quer matar, mas acaba matando, infelizmente. Então, esse uso tem sido aumentado nos últimos 15 a 20 anos, especialmente por causa do uso de lavouras geneticamente modificadas, que são resistentes a esses agrotóxicos, então, que são aplicados justamente porque não matam a lavoura, mas se não matam outras coisas que estão ali, por exemplo, as ervas daninhas, e o problema da ferrugem da soja e outras pragas e doenças que têm se alastrado, encontrado no Brasil, que também acabam aumentando o uso dos pesticidas, infelizmente. Jorge, quando eu era menininho, lá no interior de São Paulo, em Garça,
Eu ia catar minhoca para fazer de isca, para pescar, né? É claro que não é essa a grande importância da minhoca. Então, eu queria que você explicasse que importância tem a minhoca para o nosso solo e o que pode provocar a sua diminuição nesse solo e nas plantações. Certo. As minhocas, além de ser excelente isca para pesca, quando eu era piá, que a gente fala aqui no sul também, eu também pegava minhoca para pescar tudo quanto é tipo de bagre, tilápia, etc. Então eu sei que esse é um dos grandes usos que muitos pescadores aproveitam e beneficiam, e aqueles que depois comem os peixes também, né? A família e tal. Mas para os nossos solos, as minhocas são como um arado biológico. Elas preparam, criam, modificam a estrutura do solo, e a estrutura do solo é uma das coisas mais importantes para o solo ter boa permeabilidade para a água, manter a água dentro, providenciar água para as lavouras e também para proteger o solo da erosão. Então, boa estrutura é essencial para boa produtividade. Mas não é só isso, as minhocas também, ao serem organismos que comem solo e defecam solo, elas, nesse processo, modificam a disponibilidade de nutrientes para as plantas também. Então, alguns nutrientes que estavam menos disponíveis no solo antes da minhoca comer, ficam mais disponíveis nos coprólitos, que a gente chama no cocô da minhoca. Então, as raízes das lavouras podem se aproveitar desses nutrientes mais disponíveis. Então, é como se elas estivessem melhorando a disponibilidade daquilo que a planta precisa comer. Em terceiro lugar, as minhocas também ajudam a modificar o que chama o microbioma do solo. Então, a comunidade dos micro-organismos que vivem ao redor da raiz, aquele que a gente chama rizosfera. Então, ao redor da rizosfera tem um monte de micro-organismos, bons e ruins, né? Aqueles que são pragas, aqueles que são bonzinhos, e as minhocas ajudam a criar um ambiente que tem mais micro-organismos benéficos, promotores do crescimento das plantas. Então, Bom, elas fazem um conjunto de coisas que Aham. ajudam o solo, digamos, a ser mais fértil. Por isso que a gente usa ela como indicador da qualidade do solo. Bom, se a tratoragem e os pesticidas não diminuírem, qual é o efeito que pode causar na terra e na plantação? Desculpe, se o arado e o pesticida não diminuem? Isso, exatamente. Se não diminuía o trator na terra e o pesticida na plantação, o que é que pode, qual é o resultado que podemos ter disso? Acabamos tendo uma população alta de minhocas e de outros organismos que são muitas vezes benéficos, né? Aqueles predadores que ajudam no controle biológico, aqueles decompositores que ajudam a decompor e melhorar a matéria orgânica, incorporar no solo. Tudo resulta num solo de melhor qualidade e de melhor produtividade. Então, o agricultor que consegue fazer um manejo mais biológico, um manejo menos químico, um manejo menos mecânico, está promovendo uma aração biológica, está promovendo biodiversidade no seu solo e está promovendo fertilidade e produtividade. O importante é ter um balanço entre as coisas que pode e não pode fazer e tentar procurar minimizar aquelas práticas nocivas e priorizar e melhorar aquelas práticas benéficas. Tudo isso vai dar acabada num conjunto que melhora a qualidade do solo e a rentabilidade do produtor. Perfeito, uma aula aqui sobre minhoca, né? Jorge Brown, muito obrigado, boa sorte e bom trabalho aí na Embrapa Florestas. Muito obrigado, um excelente dia e prazer estar aqui com vocês. Até logo.